Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Raquel. Bem-vindos ao meu canal aqui no YouTube Caixa de Perséfone. Essa vai ser a leitura para todo mundo que tem Sol, Lua e Ascendente no signo de Touro. Vai ser uma leitura para a semana de vocês. Esse é o tarô da Santa Muerte. Ele é feito cheio de caveirinhas, então não se espantem. É um tarô bem bonito, no final das contas. Eita, saiu card demais. Vamos lá. A primeira carta que caiu foi a Força. Depois isso aqui caiu tudo embolado, eu acho. Mas vamos por partes. 8 de paus. 10 de espadas. 3 de espadas. As de espadas também. Muito naipe de espadas. A carta da lua e cavaleiro de ouros. Bom, gente, a semana de vocês, ela vem com algum tipo de conclusão, tá? Razoavelmente benéfica em função de algum tipo de dor ou traição que aconteceu recentemente. 3 de espadas geralmente representa esse momento de dor, né? Especialmente de traição, da gente se sentir traído ou por alguma situação ou traição mesmo com relação às outras pessoas. Como tem aqui um excesso de cartas do naipe de espadas, e aí tem aqui naipe de paus, ouros e 2 arcanos maiores, eu tenho a tendência a dizer que essa traição, ele foi muito mais no sentido social, talvez até em termos de amigos, do que necessariamente uma traição de relacionamentos amorosos, tá? Talvez alguma relação com algum amigo ou alguma relação social, no sentido de talvez vocês terem tentado cumprir uma determinada expectativa que algumas pessoas tinham com relação à vida de vocês, e por mais que vocês se esforçassem em talvez cumprir essa expectativa, ou até talvez, pelo menos, tentar aplacar um pouco isso, os esforços de vocês nunca foram reconhecidos por essas pessoas, então mais ou menos é um momento de finalização, sabe? Por mais que isso doa muito em vocês, de vocês estarem vivendo perto de pessoas que não aceitam vocês plenamente e que vocês até tenham tentado agradar de certa forma, essa semana tem um momento assim de pausa disso, de parada, sabe? No sentido de talvez vocês deixem essa ideia de fato para trás, no sentido de que realmente não tem como agradar todo mundo, né? Junto com isso também vocês começam a perceber melhor o poder das palavras no geral. O As de Espadas, ele representa o início de uma ideia, mas também ele representa o início da consciência que a gente tem com relação ao poder que as palavras têm na nossa vida e no nosso cotidiano, no sentido também de perceber como as coisas que a gente fala pode colocar muita coisa em movimento, sabe? Tipo, o princípio do As de Espadas e da ação através da palavra é perceber que talvez uma ideia forte e talvez até alguma coisa falada tenha colocado movimento na vida de vocês e mudado algumas coisas, tá? De certa forma, essa palavra falada, ela tem um certo sentido, algum tipo de dor, algum tipo de perda, algum tipo de finalização, porém, essa finalização, apesar de ser uma coisa doída, obviamente, isso dá alívio para vocês, porque o 10 de espadas é um pouco desse alívio do especialmente da ansiedade, sabe? De tipo, acabou, sabe? E aí um peso enorme sai, tanto da cabeça quanto das costas de vocês. A primeira carta que caiu foi a carta da força combinada com o 8 de espadas. Por isso que eu acho que esse processo de finalização, ele vai, na realidade, priorizar quem vocês são de fato e não aquilo que é esperado de vocês a partir do entorno, né? A partir do que as outras pessoas acham que você deveria estar fazendo no momento. A carta da força é o princípio da gente estar começando
a utilizar o nosso instinto e algumas características muito positivas que a gente tem a favor de nós mesmos, no sentido de que às vezes alguma característica nossa, se a gente usa de maneira meio desenfreada, a tendência é que essa característica se volte contra nós ou até que é usada pelas outras pessoas contra nós, num sentido mais manipulativo e negativo, tá? A carta da força também, num certo sentido, também combinada pelo 8 de paus, pode ser também uma nova vivência da experiência da sexualidade. No sentido de que também as coisas no tarô, elas sempre vêm meio entrelaçadas, tá, gente? Então, por exemplo, assim, as questões da sexualidade, por exemplo, nas representações do tarô, tá? Quando a gente vive de verdade a sexualidade que nós gostaríamos de ter, quando a gente dá vazão para as experiências sexuais que sejam de fato gratificantes para nós, a tendência é que outras partes da nossa vida que não tem nada a ver com a sexualidade também comecem aos poucos a andar melhor para nós. Porque quando a gente experimenta a nossa sexualidade da forma como a gente quer, vê bem. E isso é muito importante para quem tá saindo de uma vibração muito negativa com as outras pessoas. Quando a gente vive a sexualidade que a gente quer, da forma como a gente quer, tá? Isso nos dá uma autonomia também do princípio criativo. Porque no tarô, a energia criativa é a energia da libido. E a libido, querendo ou não, também é a energia sexual, tá? Então a carta da força também é uma representação disso. Viver a sexualidade que você quer também sem se julgar, sem se culpar. E aí é independente do que seja também, sabe? Isso não significa, por exemplo, que daí, por exemplo, você vai abraçar uma sexualidade completamente livre, sem amarras sociais e tudo mais. Eu particularmente acho que uma sexualidade livre, completamente livre, dentro do sistema que a gente vive atualmente é impossível, porque esse sistema, ele entra em todas as nuances do nosso ser. Porém, o que seria uma sexualidade livre possível para você? Respeitar os seus limites, respeitar aquilo que você quer, respeitar com quem você quer se relacionar sexualmente também. Se você quer se relacionar com homem, com mulheres, com não binários, pessoas trans, independente do que venha dentro desse pacote, se você só gosta de se relacionar com pessoas, e também pode ser também, por que não, respeitar também os aspectos assexuais da própria sexualidade. Se você não quer se relacionar com as pessoas, porque, meu Deus, todo mundo tá fazendo, ou porque isso é esperado de você, especialmente quando você está falando de relações sexuais mais livres, isso também é uma representação positiva da carta da força. Respeitar aquilo que você quer, independente do que seja, inclusive talvez até não viver uma sexualidade tradicional. Entendeu? Ao mesmo tempo também que o 8 de paus, ele é também esse princípio criativo que também pode ser entendido como sexualidade, mas aí também mostrando como vocês estão com essa energia em alta. No sentido de que daí, quando vocês respeitam a sexualidade de vocês, a tendência é que a capacidade criativa vai naturalmente florescendo. Então, por exemplo, durante a semana pode acontecer de vocês terem um bando de ideia diferente sobre trabalhos, projetos, querer se conectar com coisas novas, querer se comunicar melhor com as pessoas, com outras pessoas, com um ambiente social razoavelmente diferente do qual vocês estão habituados, sabe? Esse respeito daquilo que vocês têm internamente tem a tendência a desafogar toda a vida de vocês. Por isso eu acho também que quando, por exemplo, essa questão do 3 de espadas meio que afrouxar em cima da cabeça de vocês, no sentido de que, pois é, essa traição aconteceu, estou me sentindo puta indignada com relação àquilo que as pessoas fizeram comigo, porém isso está passando, e essa angústia está saindo do meu peito, então vocês também conseguem viver de verdade mais aquilo que vocês querem, no sentido também de viver a verdade de vocês, né? A carta da lua
ela fala de um momento de incerteza, porém, talvez essa incerteza no momento para vocês não seja necessariamente negativa, porque a carta da Lua, ela nos coloca numa situação que racionalmente a gente não sabe efetivamente tudo que está acontecendo. Se vocês prestarem atenção nessa carta, a mulherzinha tá olhando para a água e a água tá refletindo um esqueleto. Ou seja, tecnicamente aquilo que os olhos de vocês conseguem ver também não é tão acurado assim. Como é que você vive melhor uma vibração de carta da Lua, já que a nossa racionalidade não está conseguindo pescar as coisas de maneira razoavelmente efetiva? A carta da Lua nos pede para a gente dar vazão para o instinto, que também está aqui representado pela carta da força. Dá vazão para o instinto, dá vazão para aquilo que vocês sentem no estômago de vocês que vocês deveriam estar fazendo, o que seria legal para vocês fazerem agora, e até em termos assim de caminhos, de escolhas, de decisões, sabe? O que vocês estiverem decidindo essa semana, ele vai estar muito pautado mais pelo instinto e pelo inconsciente. A carta da Lua, em termos de vivência, pode ser muito angustiante para as pessoas que são muito centradas na racionalidade, né? Justamente porque não conseguir ver. E aí isso se traduz como não conseguir ter certeza do que está acontecendo também. Isso angustia muito, muita gente, né? Porque a gente vive no momento em que parece que o princípio da consciência, de saber as coisas, de estar consciente das coisas, vem acima de tudo, né? Como se a gente estivesse consciente do problema fosse o primeiro passo para resolvê-lo. Na realidade não é, né, gente? Resolver alguma coisa não basta ser consciente daquilo, precisa de trabalho efetivo, né? E aí, às vezes, também a carta da Lua nos coloca no momento de que, como a gente não tem certeza que aquilo que a gente tá fazendo tá dando certo, a tendência é aumentar muito a parte da angústia. Porém, o outro lado disso, se você consegue dar vazão para o instinto, é uma carta extremamente potente em termos de criatividade. E aí também com o Cavaleiro de Ouros, que também está aqui, que também é um certo tipo de princípio de trabalho, vai falar mais ou menos de um momento que, sabendo também dar vazão para o trabalho miúdo, para o trabalho mais humilde, para o trabalho do cotidiano, o Cavaleiro de Ouros, ele é uma pessoa que já tem uma trajetória, tanto em termos de conhecimento, quanto em termos de até quantos anos de trabalho numa determinada área ele já conquistou. Ele tem esse sentido de bagagem. Porém, o Cavaleiro de Ouros não tem medo nem vergonha de fazer o trabalho miúdo, de fazer o trabalho cotidiano. Ele tem um certo sentido de humildade sempre presente, sabe? Porque ele sabe que é a partir desse cotidiano, talvez tentando ou fazendo coisas simples, a vida desafogue bastante. Bom, gente, era mais ou menos essa a leitura para a semana de vocês, para as taurianes. Eu espero que tenha feito sentido razoavelmente. Se vocês querem uma leitura mais completa também, é sempre bom dar uma olhada na tríade, né? Sol, Lua e Ascendente que vocês tiverem. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Deixem comentários se vocês quiserem, dizendo o que vocês acharam. E toda semana, todo sábado, é o dia dos signos de terra, que serão lançados essas mensagens semanais para todo mundo que tem Sol, Lua e Ascendente em signos de terra. Então era isso, taurianes. Eu espero que essa semana seja, na realidade, de resolução para a vida de vocês, porque tem uma tendência de ser, e que o próximo capítulo seja bem melhor do que o anterior, né, gente? Um beijo, até semana que vem. Tchau, tchau.